Enquanto o mundo corre apressado, dentro de nós há um convite para parar, respirar e perceber onde Deus habita no presente instante. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. A compaixão verdadeira não é assumir o peso do outro, mas amar sem perder a própria paz. É olhar para quem sofre e reconhecer a dor que se esconde atrás de gestos ríspidos, sem se deixar que essa dor se torne sua também. É um dom que só nasce quando nós permanecemos na presença de Deus, porque só Ele nos dá forças para sentir profundamente sem nos aprofundar. Na vida cotidiana isso se torna evidente, não é verdade? Imagine um lar onde o filho, revoltado, lança palavras duras contra os pais. A tendência nacional é responder com ira, carregando ainda mais peso na situação. Mas quando se olha com compaixão, quando nós percebemos que por trás da raiva existe medo, por trás da frieza existe vergonha, por trás da dureza existe alguém tentando se proteger. Esse olhar não justifica o erro, mas ele traz clareza. A pessoa está em luta e eu não preciso me perder com ela. No nosso trabalho, às vezes, acontece o mesmo. Um colega constantemente crítico, ele pode, na verdade, esconder segurança. Se nós reagirmos apenas com ressentimento, se entrarmos no mesmo ciclo. Mas se nós mantemos a calma, se nos lembramos da presença de Cristo na nossa vida, nós conseguimos estabelecer limites sem agressividade. O amor verdadeiro não é passivo. Ele sabe dizer basta com dignidade. Ele sabe dizer não com dignidade. Ele sabe se retirar da situação sem carregar mágoa. Ele sabe proteger o coração sem perder a caridade. Compaixão não é a gente curar o outro, porque essa cura é uma jornada pessoal, é uma caminhada pessoal. Mas nós podemos ser presença, nós podemos ser testemunho, nós podemos ser espaço onde a graça de Deus pode agir. Muitas vezes isso já basta para que o outro se sinta acolhido e encontre forças para se levantar. Mas lembre-se, a compaixão que vem de Cristo não desgasta, ela não nos esgota, ela não nos rouba a alegria. Muito pelo contrário, meu povo, ela nutre, porque ela não nasce da obrigação, ela nasce da luz do Espírito Santo que habita em nós. Assim, quando a gente ama sem carregar, a gente cumpre a lei de Cristo. A gente é apoio, mas não substituição. Nós somos presença, não somos prisão. Ser amor que liberta e não o peso que aprisiona, essa é a nossa tarefa. A raiz da inconsciência está no esquecimento de quem somos em Deus. Quando alguém se identifica apenas com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas historinhas passadas, essa pessoa ela perde o contato com a verdade mais profunda, que todos nós somos filhos amados do Senhor. Desconectados dessa identidade, a gente passa a agir no automático. A gente se torna defensivo, reativo, muitas vezes até cruéis, não é? Não porque nós sejamos maus em essência,
mas é porque a gente se afasta da fonte de luz que é Cristo. Essa desconexão de Deus, ela gera o medo na nossa vida. O medo de não ser aceito, o medo de perder o controle, medo de ser ferido. E o medo, por sua vez, ele se manifesta em julgamentos, em ataques, em manipulações. É um ciclo que se retroalimenta, até que alguma coisa, uma perda inesperada, um colapso emocional, ou então até mesmo um momento de silêncio profundo em oração, rompe essa estrutura da velha natureza de repetir sempre as mesmas atitudes. Às vezes, na família, um pai, ao se sentir inseguro no trabalho, ele chega em casa e descarrega a sua frustração nos filhos, não é? Quantas vezes a gente já não viu isso na vida? Seja na nossa própria família, seja na casa de um vizinho, na casa de um amigo. Essas coisas acontecem, gente. À primeira vista pode parecer dureza, falta de educação, mas quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê o medo escondido. O medo de fracassar, o medo de não ser suficiente. Ao invés da gente odiar esse comportamento, a gente tem que enxergar nele um pedido inconsciente de amor. Um pedido inconsciente de amor. Olha como é linda essa nova visão, gente. No nosso ambiente de trabalho, às vezes acontece o mesmo. Um colega que é agressivo, sempre pronto a criticar os outros. Muitas vezes, essa pessoa ela está apenas tentando esconder a sua própria fragilidade. Olha só como é a coisa. A pessoa que é agressiva, que está sempre criticando os outros, às vezes ela é a pessoa mais frágil do ambiente. É a pessoa mais desesperada. Quando a gente entende isso, a gente deixa de ficar se ofendendo e a gente passa a ver a dor que o outro tenta esconder. Isso não significa que a gente tenha que aceitar abusos, mas a gente tem que responder com lucidez e compaixão. A raiz da inconsciência é a ignorância espiritual. A pessoa esqueceu quem ela é em Cristo. E por mais forte ou confiante que ela pareça, em algum nível da sua vida essa pessoa está perdida. Ela está desesperada, precisando de ajuda. Nesse contexto, a sua presença em Deus pode ser um lembrete silencioso. Não com sermões, você não tem que doutrinar essa pessoa, mas com a paz que você transmite. Não com acusações, mas com o testemunho da serenidade que nasce da fé. O chamado de Jesus é para que a gente desperte dessa inconsciência. Ele é a luz que ilumina a nossa escuridão. Ele é a presença que restaura a nossa identidade. Ele é o Senhor que nos lembra, nós não somos o medo, nós não somos o passado, nós não somos o que os outros projetam em nós. Nós somos filhos de Deus. Somos feitos para viver na verdade e na liberdade do Espírito. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Mais um dia. Você já percebeu que às vezes basta prestar atenção no que está na nossa frente, que tudo se ilumina de um outro jeito? Grande parte das pessoas vive numa busca incessante. Mais conquistas, mais relacionamentos, mais bens. E mesmo quando ela alcança aquilo que sempre desejou,
a sensação de plenitude logo se vai. De repente, um novo desejo surge. É quase como aquelas pessoas que ficam náufragos no oceano e acabam tendo que tomar água salgada. Quanto mais ela bebe, mais sede ela sente. A promessa do mundo é sempre adiada. Quando eu tiver aquilo, então eu vou ser feliz, mas a realidade é que nada nesse mundo terreno pode te oferecer uma satisfação que dure. O coração humano foi criado para Deus e somente nele ele vai encontrar o descanso verdadeiro. É como alguém que alcança uma promoção no trabalho. A alegria acaba durando pouco, o salário aumenta, as dívidas aumentam e aquele salário que parecia uma grande coisa já não é suficiente. Então logo vem a pressão por novos resultados no trabalho, mais vendas, mais burocracia. Ou então, como uma família que compra a tão sonhada casa, mas logo percebe que os problemas do coração permanecem. A busca sem Cristo é um ciclo sem fim de sede e de vazio. A Bíblia nos mostra que a verdadeira satisfação não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Quando nós paramos de buscar fora e olhamos para dentro, nós encontramos a fonte de água viva que é Cristo em nós. É nesse encontro que a inquietação cessa e que a alma descobre um descanso que não depende de condições externas. Pense, por exemplo, numa pessoa que depois de uma longa semana de preocupações, ela decide se recolher em oração. No silêncio, diante de Deus, ela percebe que a paz não está em resolver todos os problemas da sua vida, mas em confiar naquele que governa tudo isso. Esse instante simples, uma coisa tão pequena, vale muito mais do que qualquer conquista que você possa ter na sua vida. A satisfação que o mundo promete é algo passageiro, mas a satisfação que Cristo oferece é eterna. Então, nós não precisamos mais viver como caçadores de experiências que nunca bastam. Nós podemos viver como filhos amados, que bebem da fonte inesgotável do amor de Deus. O mundo promete, mas só Cristo cumpre. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4. A vida externa continua com seus trabalhos, com as suas conquistas e realizações. Mas quando essas ações nascem apenas de uma busca desesperada por preencher o vazio que você sente, o coração nunca encontra descanso. O segredo não está em abandonar os seus sonhos, abandonar as suas metas, mas em compreender que nenhuma dessas coisas é a fonte última da felicidade. O contentamento verdadeiro vem de reconhecer que somente Deus é suficiente. O mundo vai insistir para você, se você tiver mais sucesso, se você tiver mais reconhecimento das pessoas à sua volta, se você fizer mais viagens por vários lugares do mundo, então você será feliz.
Mas essa voz nunca se cala, porque nada fora de nós pode satisfazer a sede da alma. A fonte está mais próxima do que imaginamos. A fonte é Cristo, que habita no coração daquele que crê. É a sua presença que supre, que consola, que completa esse vazio. Vamos pensar mais uma vez naquele jovem que está trabalhando, procurando promoções, status, quer comprar um carrão do ano. Cada conquista dessas que ele tem gera uma alegria, mas uma alegria breve. Logo depois que ele conquista o que ele tanto almejou, surge um novo vazio. Aquele objetivo perde o sentido. Então, ele descobre que em meio ao cansaço, que aquilo que buscava no trabalho, ele pode encontrar num simples momento de oração. Paz, plenitude em Deus. E nesse instante, ele percebe que a fonte da verdadeira satisfação nunca esteve nos objetivos dele, mas no Senhor que sustenta a sua própria vida. Reconhecer o espaço que traz a verdadeira satisfação não é abandonar a vida, mas você vivê-la de outra maneira. Nós continuamos a sonhar, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a construir, mas nós já não somos escravos da ideia de que isso vai definir a nossa alegria. Há uma liberdade tranquila nesse desprendimento, uma clareza que liberta da pressão, daquela pressão doida, maluca de querer ter sempre mais. É nesse estado de confiança que o simples se torna suficiente. O cotidiano, a rotina, ela ganha um sabor de eternidade. A refeição em família, a conversa no trabalho, o momento de descanso, tudo na sua vida se torna sagrado. Porque nós já não buscamos fora o que só Deus pode dar. A alma descansa, porque ela encontrou a fonte que realmente satisfaz. Quando deixamos o agora nos tocar de verdade, até o mais simples se transforma em oração. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. Olha só para você ver que coisa linda que é o Salmo de hoje, olha. Salmo 37, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nossa, esse salmo é lindo demais, né? Acho que tem vários salmos que são bonitos, mas esse aí, meu pai, é uma bênção. Chega um momento nas nossas relações em que a gente percebe que já não tem mais nada para dizer ou para fazer. Você tentou amar, você tentou aconselhar, você tentou estabelecer limites, você tentou oferecer paciência, oração, mas o outro permanece no mesmo padrão. Esse é o convite de Deus ao desapego mais profundo. Desapegar não é desistir por raiva, é soltar com amor,
É reconhecer que cada pessoa tem o seu tempo. E que não cabe a nós forçar o relógio da alma de cada um que está à nossa volta. Cada um tem o seu tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. A gente tem que permitir que o outro siga o seu próprio caminho, mesmo que ele ainda passe pela dor. Às vezes, se afastar é o gesto mais compassivo que a gente pode oferecer. Esse é um ponto em que a carne se rebela, o ego quer reconhecimento, ele quer provar que fez o suficiente, ele quer ver os resultados imediatos. Mas a fé, meu povo, a fé nos ensina a confiar no invisível. Toda semente plantada em oração, ela pode germinar no tempo certo de Deus, mesmo que esteja longe do nosso olhar. Às vezes, um pai que tenta de todas as formas resgatar um filho preso aos vícios, depois de anos de conversa, depois de anos de repreensões, depois de anos de lágrimas, dor e sofrimento, chega o momento em que ele entende que só Deus pode intervir. Ele não abandona o filho, mas ele o entrega em oração, permitindo que o Senhor faça o que ele não pôde fazer. Esse desapego, minha gente, não é desamor. Esse desapego é o amor mais maduro que confia em Deus. Às vezes, no seu trabalho, você se esforça para motivar um colega que é sempre negativo, mas você percebe que as suas palavras não geram mudança nenhuma. O desapego, nesse caso, é continuar sendo um testemunho de fé, de esperança, de compaixão, sem carregar o peso da transformação que só Deus pode realizar. Quando não há mais nada a fazer, ainda há algo a ser. A gente tem que ser paz. Nós temos que permanecer em Cristo. E, por si só, Cristo é o maior presente. Ele é o sinal de confiança, de entrega, de fé. Porque, no fim, a gente aprende que não é pelo muito fazer que alguém se transforma, mas pela graça de Deus, que age em silêncio e no tempo perfeito, não é? Quantas vezes Deus agiu na sua vida e foi no momento exato, foi no momento certo, foi no momento necessário. Então você tem que permitir isso, meu irmão. Permita que Deus haja na vida de quem você ama. Nem sempre é possível mudar as circunstâncias ou as pessoas que estão ao nosso redor, mas sempre é possível mudar o estado do coração com que a gente vive a cada situação. Se tornar um portal de consciência à luz da fé cristã significa permitir que a presença de Deus flua através de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Não é apenas ficar praticando a oração e a vigilância, mas é para encarnar a própria presença de Cristo no cotidiano. Esse novo olhar, se a gente tiver, esse novo olhar transforma tudo. Você já não se sente mais responsável por consertar a vida dos outros à sua volta, nem por controlar o resultado da vida dos outros e muito menos da sua. A gente não tem o controle, a gente só faz a nossa parte. Aprenda a entregar cada passo ao Senhor e a agir, não pelo impulso do ego, mas pela clareza que vem da graça. O que precisa ser dito, será dito. O que precisa ser feito, será feito. Faça a sua parte, não pelo desejo humano de dominar, mas pelo mover do Espírito Santo na sua vida.
Deixe ele se manifestar em cada ação sua. Às vezes, no trabalho, enquanto os nossos colegas discutem intenção, você pode manter a serenidade. Não porque você seja indiferente ao que está acontecendo, mas porque você ora em silêncio e pede que Cristo conduza as suas palavras. Ou então, às vezes, em casa, num conflito familiar, em vez de você ficar revidando, você oferece escuta, mansidão. Esses gestos simples se tornam portais pelos quais a luz de Cristo entra em situações que de outra forma elas seriam dominadas pela escuridão. E meus amigos, o inimigo tá aí. O inimigo tá aí a todo instante. Ser um portal de consciência não é algo distante ou inalcançável para você. É simples. É viver a fé nas pequenas coisas. É lavar a louça em oração. É responder com paciência, onde antes havia irritação. Transformar as críticas em oportunidades de humildade. É permitir que cada ação seja expressão do amor de Deus na sua vida. Mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, você pode ser como uma ilha de paz. E essa paz não te afasta dos outros, mas essa paz te conecta ainda mais. Porque quando você não se perde nas disputas e aparências, a sua vida se alinha à essência, e essa essência é Cristo vivo em você. E tudo o que brota dessa essência transforma sem violência, sem imposição, apenas pela luz do seu testemunho. Esse é o verdadeiro serviço cristão. Não é impor a sua fé com palavras duras, mas encarná-la com gestos concretos de amor, de mansidão, de verdade. Ao você agir assim, meu irmão, minha irmã, você se torna um lembrete silencioso de que existe uma outra maneira de viver. Uma maneira em que Jesus é o centro da sua vida. E cada atitude sua revela a sua presença. Oh, coisa boa, não é? Olha só. Se for ver como você estava antes de ter assistido esse vídeo e agora, do jeito que você está, tenho certeza que você está um pouquinho melhor, não é? Tenho certeza absoluta. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe seu dia de hoje. Vamos com fé, vamos na caminhada, que é assim que vai. Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos! Tchê, 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 tchê.